Bom dia, pessoal. Nós vamos falar sobre diagrama de fases, que é uma das partes do conceito sobre propriedades coligativas. Nós falamos sobre propriedades coligativas em sala de aula, especificamente na aula de laboratório. Foi uma explicação bem simples, porém a gente vai entrar item a item. Vamos começar com o diagrama de fases, depois vamos falar um pouco sobre pressão de vapor de um líquido, ponto de ebulição de um líquido, aqueles efeitos que eu falei em laboratório, tonoscopia, ebulioscopia, bioscopia. Vamos falar sobre propriedades coligativas de soluções de eletrólitos não voláteis. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma pequena explicaçãozinha sobre essa relação entre pressão e temperatura. Notem que a água está fervendo dentro de um balão. Vamos ler o que está escrito aí. Mantendo-se a pressão constante, a ebulição da água pode ser conseguida aumentando-se a temperatura. Por sua vez, mantendo-se fixa, a ebulição pode ser realizada por meio da redução da pressão. Mesmo vale para outros líquidos. Então, nesse caso, pessoal, a água está submetida à pressão negativa, ou seja, a vácuo. Essa mangueirinha aí que está sendo instalada aí no condensador sobre o balão, podem reparar que tem uma água que está entrando em ebulição sem nenhuma temperatura inserida nela, simplesmente baixando-se a pressão. Então a água ferve sem necessidade de aquecimento quando a pressão que atua sobre ela é reduzida. Muito interessante. Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre o diagrama de fases. O que é o diagrama de fases? Tá? No diagrama de fases, você tem uma relação entre a pressão e a temperatura e as mudanças de fase da água. Note que a cor verde, a água se encontra no estado sólido, na cor amarela, no seu estado vapor, e na cor roxa, no seu estado líquido. Notem que a temperatura, lá embaixo, aquele eixo de baixo, quando está 0 graus, suba onde está a linha pontilhada e na linha da pressão, você vê lá 101,3 kPa. kPa é quilopascal, uma unidade de pressão. Pode ser também em 1 atm, 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, olhando aí nessa linha pontilhada de 101,3 kPa e 0 graus Celsius, notem que a mudança de fase do estado sólido para o líquido é a fusão. Exatamente a mudança dessa fase. Por isso que tem essa cor verde que está representando o sólido e a cor roxa representando o líquido. Exatamente nessa pressão de 1 atm. Mantendo essa mesma pressão de 101,3 kPa, indo à direita, você está aumentando a temperatura, mas na mesma pressão, chega em 100 graus Celsius, ela muda de fase, passando da fase líquida para a fase gasosa, né? O estado de vapor. Isso na pressão constante, 1 atm. Se eu abaixo a pressão, como no exemplo do balão, que tem aquela água e aquele tubo com a pressão negativa, estou diminuindo a pressão, pode reparar que a temperatura de ebulição da água também reduz. É o que está indicando aí no gráfico. Então essa é a leitura que ajuda na interpretação entre o exercício número 1. Vamos ler o exercício número 1, turma. Patins usados no gelo não têm rodas, mas sim uma lâmina metálica longitudinal. A explicação sugerida para o fato de os patinadores conseguirem deslizar sobre o gelo é que a lâmina dos patins exerce uma alta pressão sobre o gelo sólido e provoca sua fusão sobre a lâmina. O deslizamento aconteceria graças à camada de água líquida que se formaria entre a lâmina e o gelo. Observe o diagrama de fases da água ao lado e responda. Então ele faz a seguinte pergunta, né, pessoal?
Passar aqui a letra A. Vendo? Ok. Qual das setas no diagrama de fases corresponde a essa mudança de fase da água? Seta A, né, pessoal? Conforme vai aumentando a pressão, graças a qual a água passa de fase sólida para líquida. Então, você está aumentando a pressão, ela simplesmente passa do seu estado sólido para o seu estado líquido. Muito fácil essa, né, pessoal? Na letra B. Na letra B, ele pergunta qual das setas do diagrama de fases corresponde ao derretimento de um pedaço de gelo deixado sobre a pia. Justifique. Então, se você deixa um gelo sobre a pia, significa que ele está no seu estado sólido, se encontra com a temperatura ambiente, 20 e poucos graus, e ele começa a derreter, entrar em estado de fusão, porque está tendo um aumento da temperatura, mas a pressão constante. Então, a seta que representa isso é a seta B, o aumento da temperatura, a mesma pressão constante, paralela à temperatura do eixo. Representa o aumento da temperatura, a pressão constante, que faz com que a água passe da fase sólida para a fase líquida. Muito bem, pessoal. Na letra C, ele pergunta qual das setas do diagrama de fases representa a ebulição da água em uma panela aberta. Lembrando-se, a panela com a tampa aberta, você tem um encontro da pressão externa. Se ela tivesse com a tampa fechada, haveria o aumento da pressão. Como ela está com a tampa aberta, a pressão é constante, ou seja, a pressão ambiente, a pressão de 1 atm, 760 milímetros de mercúrio. Então, a seta que representa isso é a seta C. Representa o aumento da temperatura, a pressão constante. Faz com que a água passe da fase líquida para a fase vapor, né? Fase gasosa. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham entendido esse exercício muito bem. Eu gostaria bastante que vocês tentassem fazer o exercício número 2, ok? Número 2, leiam atentamente e realize agora em classe. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima, pessoal.